Bom dia a todos. Ok? Então vamos lá. Nós estamos aqui hoje, para fazer a apresentação do projeto de lei de diretriz orçamentária para o ano de 2026. Antes, porém, de eu começar, eu gostaria de registrar a presença, do secretário de Fazenda, Deoclésio Pinto Zulete, do vereador Aparício, e os demais presentes sintam-se cumprimentados em nome deles. Lembrar que nosso prefeito não pôde estar presente, está em viagem a Brasília, e nosso secretário o representa. Pois bem, anualmente nós temos que fazer e enviar para o Legislativo a PL da Lei de Diretrizes Orçamentária. E esse ano não podia ser diferente, embora seja um ano que tenha algumas diferenças dos demais por ser o primeiro ano de mandato. Então, bora lá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias encontra amparo legal na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, no artigo 65, nos artigos 4 e 5 da Lei 101, na Lei Orgânica do Município, lá no artigo 72, salvo engano, e também é construída com base nas portarias do STN, em especial a portaria 699 de 2023 e suas alterações. Não podemos esquecer que ela se faz presente também na 4.320 e também no Decreto-Lei 200, ambos de 67. Embora seja anterior à Constituição de 88, foram recepcionados por ela. Então, antes da gente falar sobre a LDO, não tem como a gente não falar sobre o porquê dessa LDO. Porque ela não nasce só, ela nasce de um outro instrumento de planejamento. Então, os instrumentos de planejamento da administração pública são representados ali, no Plano Plurianual, na LDO e na LOA. O Plano Plurianual ele é elaborado, construído, no primeiro ano de mandato de cada prefeito. E aí ele é válido para os próximos 4 anos seguintes. Este ano nós vamos construir o plano plurianual que vai ser executado nos anos de 2026, 7, 8 e 9. Ou seja, o prefeito que acabou de ser empossado, juntamente com os vereadores, vão participar da execução dos anos de 26 e 27. O ano de 2028, quem vai dar continuidade é o próximo prefeito. Por quê? Selma, mas o prefeito não são 4 anos? Sim. O ano de 2025 nós estamos executando o último ano do PPA 2022-2025, foi elaborado na gestão anterior. Por que isso? Porque a administração, os serviços são continuados. E o PPA ele já é construído dessa forma para garantir que as ações sejam continuadas. Porque não é igual lá em casa, quando eu mudo de casa, que aí eu quero fazer do meu jeito. Resolvo mudar tudo de uma vez só e mudo. Aqui não, aqui nós temos que dar continuidade. E nesse intervalo, quem assume vai poder também fazer uma análise sobre aquilo que está sendo executado, se pode ser implementado para melhorar, se mantém, se muda, se traz um projeto novo, Então, o PPA é onde nasce tudo. E a LDO é o que faz a ligação entre o PPA e a LOA. Por quê? A LOA é quem trabalha a execução, é a lei orçamentária. É lá na LOA que a gente vai falar
aliás, trabalhar a execução desses projetos que foram levantados e criados lá no plano plurianual. E a LDO faz o que nisso? Ela é o elo de ligação entre um e outro. Por exemplo, terminada essa audiência, conversava com o secretário de Fazenda ali, nós já vamos dar início aos trabalhos para a elaboração do PPA e LOA para o ano de 2026 e o PPA 2026-2029. Ambos deverão ser encaminhados para o Legislativo até o dia 30 de agosto, né? Que nós seguimos o prazo constitucional. E aí o que acontece? Nesse PPA, a gente vai trabalhar os programas que serão desenvolvidos nos 4 anos. Vamos colocar um exemplo aqui. O prefeito que acabou de assumir, ele vai lá e cria um projeto de fomento agrícola, né? Um exemplo. Nesse programa de fomento agrícola, ele vai falar assim, ó, eu quero nos 4 anos de mandato atender 5.000 produtores com melhora genética, né? Tá bom, 5.000. Nesse mesmo plano, ele vai colocar lá, eu vou atender 1.250 no primeiro ano, 1.250 no segundo, e assim consecutivamente até dar os 5.000 produtores até o final dos 4 anos do plano, de construção do plano. Perfeito. Aí quando vai? Isso a gente está fazendo esse ano. Quando for construída a LDO, o que eu vou fazer? Na LDO, nós vamos saber se de fato eu vou poder trabalhar o fomento agrícola com a melhora genética com esses 1.200 produtores. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer de, quando eu for fazer a minha LDO, a minha projeção de receita não comportar atender o atendimento a 1.250 produtores, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá e trabalho aquilo que eu consigo. Não, ó, a minha projeção, ela ficou abaixo do esperado, o comportamento econômico, né, não permitiu que houvesse um avanço nas projeções de receita. Então, nós vamos aí, então, trabalhar somente, vamos atender 1.000 produtores. E aí, isso vai para a LOA. E lá na LOA que nós vamos executar, né? Então, esse é o trabalho da LDO. Buscar as informações sobre prioridades e metas de programas dentro do PPA, conforme o comportamento financeiro do ano, e trazer para dentro da LOA. Assegurar que ele seja executado na LOA. Selma, e se por um acaso o prefeito nesse intervalo mudar de ideia e falar, não, eu não vou trabalhar melhoria genética para o ano de 2026. Eu vou postergar e eu vou trabalhar melhoria genética nos últimos 2 anos. Pode? Pode. Ele vai simplesmente deixar de trazer ele na LOA para o ano de 2026 e postergar ele para ser atendido nos anos seguintes. Selma, no PPA foi projetada a construção de uma escola lá no Marco Satélite, para ser construída em 2027. Aí, quando a gente for fazer a LDO de 2027, que é feita em 2026, nós vamos descobrir o quê? Que não existe aluno suficiente para essa escola, né? Então, dentro desse programa de ampliação da rede de infraestrutura educacional, o que eu vou fazer? Eu vou construir a escola? O que vocês acham? Só porque está previsto no plano plurianual eu sou obrigada a construir? Não, eu simplesmente vou fazer uma alteração no meu plano plurianual, fazer uma justificativa, ó,
Quando nós fizemos o PPA lá em 2026, nós tínhamos uma demanda educacional aqui no Marco Satélite que comportava a construção ou ampliação da escola. Hoje, passados 2 anos, ou passado ano, houve uma evasão escolar muito grande e não se faz mais necessário. E a gente pode pegar esse plano e replanejar para uma outra finalidade, né? Por quê? Porque o plano plurianual é uma ferramenta flexível, né? Não é porque eu falei que eu vou fazer uma ponte e aí no ano de fazer o rio secou e eu vou lá e faço. Não é verdade? Ele é flexível. Justamente por quê? Para que o dinheiro público seja aplicado de forma correta, para que se atenda realmente os anseios do cidadão. Seja bem-vindo, vereador José, professor João e os demais. Então, e esse é o papel da LDO, né? É o quê? Trazer aquilo que está no plano plurianual para ser executado na LOA, além de também apresentar os anexos de riscos e metas fiscais. É uma lei de iniciativa do Poder Executivo, né? Como eu disse, nele está contido as metas e os riscos fiscais que poderão afetar as contas públicas. Meu amigo vereador Renato, bom dia, também acabou de chegar. E as metas e prioridades para os próximos exercícios, bem como também orienta a elaboração da LOA. Aí vocês vão perceber que eu deixei em vermelho ali, metas e prioridade para o próximo exercício. O que acontece? Eu acabei de dizer que as metas e prioridades são extraídas do plano plurianual, correto? No primeiro ano de mandato, a gente ainda não construiu o PPA, construiu? Nós temos PPA para o ano de 2026? Não temos. O nosso PPA 2026-2029, ele vai ser elaborado e encaminhado para o Legislativo para ser apreciado e votado até a última sessão legislativa do exercício de 2026 até o dia 30 de agosto. Só um pouquinho. 2025. Obrigada, vereador. Vai ser encaminhado pelo Executivo até o dia 30 de agosto, apreciado e aprovado pelo Legislativo até a última sessão legislativa do ano de 2025, né? Então, o que acontece? No primeiro ano de mandato, quando eu mando a PLDO para a Câmara, eu não tenho metas e prioridades. Eu só tenho anexos de riscos e metas fiscais. No corpo do projeto de lei da LDO, vai estar descrito, lá no artigo, salvo engano, 2º ou 3º, que as metas e prioridades para o ano de 2026 estarão contidas no plano plurianual 2026-2029, que será encaminhado para a Câmara em agosto. Certo? É complicado? Às vezes, para entender, é um pouco complicado. Mas não tem como eu apresentar. Eu não tenho PPA hoje, eu vou buscar aonde? Eu não tenho meta física, eu não tenho prioridade. As prioridades serão estabelecidas agora. Eu disse há pouco que a gente encerrando a LDO, amanhã nós já damos início aos trabalhos e às audiências para a construção do plano plurianual e da LOA, que no primeiro ano de mandato são enviados para o Legislativo na mesma data, juntos, né? Então, no primeiro ano, a gente trabalha dobrado. São 2 instrumentos que nós temos que mandar e os 2 na mesma data. Então, essas metas e prioridades, elas vão estar contidas
no plano plurianual. E, subsequentemente, na LOA, que já vem junto, né? Isso no primeiro ano de mandato. Para o ano de 2027, não. Aí, quando o ano que vem, eu, Selma, ou quem estiver à frente dos trabalhos, vai vir aqui, vai apresentar para vocês a LDO com as metas e prioridades e as metas físicas e fiscais. Então, vamos lá. O que deve conter na LDO? Ah lá, a Constituição, no seu artigo 65, parágrafo 2, fala as metas e prioridades da administração pública, que no primeiro ano de mandato são apresentadas junto do PPA, orienta a elaboração da lei orçamentária e a alteração à legislação tributária. Lá no artigo 69 fala também que deve ter o quê? Concessão de vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, admissão de pessoal e alteração de carreira. Tudo isso pode estar inserido no corpo de lei da PLDO. Embora os municípios, na sua maioria das vezes, ele opta por encaminhar projeto de lei específico, tanto para as alterações da legislação tributária, quanto para as concessões de vantagens, contratação, realização de concurso. E, resumidamente, ela estabelece o quê? Que dentre os programas incluídos no PPA, os que terão prioridade na programação da execução do orçamento, além, é lógico, de disciplinar a elaboração, que eu acabei de falar, ela orienta a elaboração da lei orçamentária. Então, como eu disse, eu vou pegar um programa que foi levantado e aprovado no PPA e dele eu vou tirar a prioridade que vai ser executada lá na minha LOA. Então, vamos lá, um planeja, o outro orienta e o outro executa. PPA, planeja. LDO, orienta. LOA, executa. Temos um vereador aqui, gente, que entende de construção. Eu sempre uso esse exemplo, vereador. Vou construir uma casa. Primeira coisa que eu faço, contrato um engenheiro, ou um arquiteto, ou os dois, para fazer o projeto de construção da minha casa, correto? Vai me apresentar, vai me mandar as planilhas de custo daquela casa que eu quero. E eu vou descobrir que eu quero construir essa casa o ano que vem, no meu primeiro ano de mandato. Vamos supor que eu sou o executivo. E aí eu descubro o quê? Que o orçamento para o ano de 2026, ele é insuficiente para a construção da minha casa. O que eu faço? Sento com o meu engenheiro, que é a LDO, né, vereador? E falo para ele, vereador, vou fazer só a fundação da casa no ano de 2026, porque o meu orçamento está apertado. E ele vai falar, tranquilo, ele vai lá, separa para mim a fundação da casa e me passa, ó, vai ficar tanto. Esse cabe no orçamento? Cabe. Então, beleza. O que eu vou fazer então? Está planejado construir, não é? Na LDO, eu vou colocar lá, ó, construção da casa, e vou lá e colocar somente a fundação. No ano seguinte, 2027, eu vou lá, faço as paredes da casa e cubro. No ano de 2028, eu vou lá e priorizo finalizar a casa, passar a maquiagem, né? Que casa é igual a mulher. Sem maquiagem é feia. Que me perdoe as mulheres bonitas que não precisam de maquiagem, que não é igual a gente. É assim, gente. É desse jeito. Então, o PPA planeja e a LDO orienta como que vai ser. Né? De acordo com o quê? De acordo com a situação
orçamentária, de acordo com a arrecadação do município, né? Então, vamos embora. Qual é a estrutura do projeto de lei? Ficou tranquila a questão do PPA e da LDO? Tem alguma dúvida? Ah, não, eu acho que eu não falei essa parte, né? Perdão. Então, vamos lá. Então, além daqueles ali, ela também estabelece o quê? Lá, ó, lembra que eu falei que não é só a Constituição Federal que traz o regramento das peças de instrumento orçamentário? A 101 também veio nos cobrando. Então, a 101, ela fala o quê? Da necessidade de haver equilíbrio entre receita e despesa. O que ela busca com isso, gente? Ela busca com isso não permitir que o município venha se endividar no futuro. Antigamente, não vou falar que eu sou antiga, mas eu comecei antes da 101, que surgiu em 2000. Você vê uma coisa, a 101 é uma lei complementar, que a Constituição Federal previu quando foi aprovada lá em 88. E só em 2000 ela foi aprovada. E ela veio com esses regramentos. E antes dela não havia equilíbrio. Antes dela o prefeito falava assim, ó, manda aí para a Câmara um PPA ou uma LDO, uma LOA de... nosso orçamento é de 151 milhões, 250 milhões. E aí mandava, a Câmara aprovava. E os prefeitos desciam a caneta a gastar. Só que, quando chegava no final do exercício, não tinha arrecadado aquilo. O que acontecia? 100 mil ficava inscrito em resta a pagar. Virava dívida. E essa dívida ia rolando. E é por isso que o Brasil, no passado, hoje nós temos uma dívida interna, não temos mais externa, contraía todas aquelas dívidas também. Era para poder, né, cumprir com os compromissos que eram criados. Hoje não. Eu falo que a 101, embora alguém está tentando matar ela aos poucos, e ela também tem algumas coisas que precisam ser mudadas, mas foi uma lei que veio para consertar. Tá o Deoclésio aqui, que eu acho que da mesma época que eu, e que veio para dar uma consertada na festa que era feita antigamente, né, Deoclésio, com questão o orçamento público. E ela também fala sobre o quê? Sobre critérios de limitar empenho. Ela pede que na LDO conste na LOA de que forma que serão feitos. E o que é limitar esse empenho? Limitar esse empenho é eu ter uma previsão de ter um gasto. Por exemplo, acabei de dar aqui um exemplo. A LDO foi lá e priorizou construir a fundação da casa. Eu começo a construir a fundação da casa em 2027. Só que, quando eu começo a construir a fundação da casa, eu descubro que nós vamos ter uma queda brutal na receita. O que aconteceu conosco em 2019, que na verdade não foi queda de receita, mas foi reprogramação de orçamento para atender uma demanda de urgência e emergência, que foi a situação da Covid-19. O que eu vou ter que fazer? Limitar, ou seja, limitar significa ou eu paro a obra temporariamente, ou eu vou e irrito um ritmo mais lento para ela, que é para eu conseguir chegar ao final do ano e pagar, porque eu não posso deixar ela ser construída se depois eu não vou ter como pagar, senão ela vai virar uma dívida para mim no futuro, né? Normas relativas ao controle de custo e avaliação de resultados. Então, lá na lei de diretrizes, também a gente tem que ter essas normas, né? Demais condições e exigência para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. É um dinheiro que a gente manda para a PAI, é um convênio que a gente firma com esqueço lá, o fundo penitenciário, é um dinheiro que a gente manda para as lobby. Então, tem que estar lá as condições de transferências, né? E tem que estar previsto na lei, senão não vai também.
traz a necessidade das metas fiscais que antigamente não tinha. As metas fiscais que falam sobre resultado fiscal, nominal, resultado primário, eles foram inseridos no contexto da administração pública pela Lei Complementar 101. Então, lá, demonstra como será a condução da política fiscal para os exercícios seguintes e avaliará o desempenho de anos anteriores. Então, na LDO, a gente encaminha também essas metas. Os riscos, fala também sobre a necessidade de fazer avaliação dos passivos contingentes. São o quê? Dívidas, né? E outros riscos capazes de afetar as contas públicas, que pode ser o quê? Uma catástrofe, uma enchente, uma pandemia, né? Uma frustração de receita. Então, tudo isso é o quê? Risco fiscal. Tem que ter lá, né, de que forma que eu vou trabalhar caso aconteça isso no decorrer do ano, né, em vigência. E agora sim nós vamos falar da estrutura. Então, lá ele fala que um dos principais objetivos da LDO é regulamentar a estrutura da PELOA, que é a lei orçamentária. Então, o nosso PLDO, que vai vir para a Câmara até o dia 15, ele vai conter o quê? As disposições preliminares, que é onde estabelece as diretrizes e orienta, né, a elaboração da LOA. Ele vai conter as prioridades e metas da administração, que são os programas e ações que terão prioridade na alocação de recursos, sendo os mesmos extraídos de onde, gente? Do PPA. Ou seja, a PELOA nossa vai dizer, nesse prioridades e meta aí no capítulo 2, vai estar escrito assim, ó. As prioridades e metas para o ano de 2026 serão extraídas do plano plurianual a ser enviado e aprovado a partir de agosto. Certo? Por quê? A gente não tem ainda prioridades e metas, correto? Capítulo 3, da estrutura e organização dos orçamentos. Então, ele vai orientar como deve ser feito, né, e o que deve conter na LOA. Projeto, programa, atividade, linguagens contábeis. Que foi uma outra novidade agora, recente. Então, hoje, a contabilidade pública ela está sendo trabalhada para se aproximar da contabilidade privada. Cada vez mais. Então, hoje não tem mais como eu recebi um dinheiro para trabalhar saúde, ele não sai daquela conta para fazer outra coisa que não seja saúde. O que é no cofre, eu costumo dizer, na caixinha da educação, ele não sai dali para ir para outro canto. No passado, quando nós não tínhamos esses regramentos, o dinheiro era solto. Aí usava da educação para fazer ponte, usava da saúde para fazer escola. Você entendeu? Não tinha um controle. A partir da 101, a gente começou a trabalhar melhor essa estrutura. Então, hoje nós temos uma Secretaria do Tesouro Nacional, né, Deoclésio? Eu não sei se para nossa felicidade ou infelicidade, que dioturnamente lança portarias novas. Mas é bom, porque isso é para aprimorar, né? De forma que o dinheiro cada vez mais fique restrito à função dele, né? Por exemplo, se você chegar lá agora na prefeitura e falar para mim assim, Selma, quanto que nós temos hoje de previsão orçamentária para receber na LOA? Para receber de recurso do governo do estado na fonte livre do governo do estado. Com 2 cliques eu mostro para você. Por quê? Porque nós temos uma fonte específica. Selma, quanto que é do Tesouro Nacional, da União? Com 2 cliques eu mostro para você. Antigamente eu tinha que ir lá ficar, ó, pegava esse convênio, esse convênio, acabou. Então, assim, essas portarias, essa estrutura, ela facilita também a transparência do trabalho, a informação que a gente passa para vocês. Principalmente vocês que são vereadores que representam a comunidade. Por falar em comunidade,
né, dar um bom dia e agradecer aqueles que porventura estejam nos vendo aí pelas redes sociais, né? E dizer que nós estamos ali na prefeitura à disposição de vocês. Ao final eu vou deixar o meu telefone para caso tenha alguma dúvida, né, queira algum esclarecimento. Então vamos lá. Capítulo 4, gente. Capítulo 4. Diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município, ou seja, vai orientar e estabelecer os critérios, já falei. O 5, das disposições relativas às despesas do município com pessoal em cargo, ou seja, vai estabelecer critérios de regra de despesa com pessoal. Eu não posso contratar simplesmente o que me deu na teia. Para mim fazer um concurso, primeiro eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que fazer um estudo de impacto. Cabe no meu bolso? Eu não posso contratar uma funcionária e colocar para trabalhar na minha casa pagando 2 salários mínimos. Porque senão daí eu vou pagar funcionário e vou deixar de comer. Né? Não é diferente. O que nós temos que botar na nossa cabeça é que não tem diferença da administração do dinheiro, do nosso dinheiro, do dinheiro da prefeitura. A mesma responsabilidade que eu tenho de conduzir o meu orçamento pessoal, nós aqui no setor público temos que ter também com o dinheiro público, né? Ali, ó, das disposições relativas da dívida pública, tem por finalidade demonstrar dados a fim de e fontes alternativas de financiamento. Por exemplo, município de Buriti, temos alguns financiamentos? Temos. Tem gente que é contra os financiamentos? Tem. Inclusive aqui na Casa de Lei, no passado, a gente já escutou isso. Só que eu falo que foi uma das melhores coisas que nós fizemos. Se nós não tivéssemos feito o primeiro financiamento, que foi o mais criticado na época, lá em 2012, 2011, que é o Protransporte, até hoje eu garanto para vocês que o município não tinha dado conta de pavimentar e fazer a drenagem profunda do setor 3. E eu não sei se vocês se lembram, quando chovia, todo o material que era colocado no verão, terra, cascalho e tudo mais, a chuva trazia e jogava aqui quem morava lá de baixo. Quem mora aqui há mais tempo sabe disso. Aqui nessa rua era atoleiro. Tinha rua que cabia um homem em cima do outro. Tinha buraco quase da altura dessas paredes. E graças a um financiamento, o setor 3 é um setor que há muito tempo deixou de nos dar trabalho. O trabalho que o setor 3 nos traz hoje é a falta de cuidado do morador, né? Que joga lixo nas calçadas, que joga os entulhos nas calçadas. Mas tirando disso, com relação a trânsito, não. Selma, então foi bem, né? Muito. Olha quanto que o município, nós estamos em 2025. 15 anos, gente. 15 anos o município gastando óleo, pneu. E outra coisa, toda vez que botava as máquinas para mexer, era pneu furado, era um trem, até as máquinas se acabavam, porque era muito entulho, prego e tudo quanto é trem jogado no meio da rua. Olha as despesas. Pega essas despesas, né, Deoclésio, a gente que acompanha o orçamento da Secretaria de Obras. Com certeza, o financiamento se paga. Né, as despesas diárias, sem contar problema de saúde que traz, porque é uma poeira sem tamanho, quem tem problema respiratório, quem tem idoso, quem tem criança em casa, né? Então, e nós temos condição, inclusive, de financiar mais, se for o caso. Nós temos um CAPAG bom, uma capacidade de contrair dívidas boas, porque a gente não deve muito. Das disposições sobre os fundamentos especiais, especiais, estabelece critérios para a criação de fundos. Vou criar um fundo da criança e adolescência, já tem inclusive. Tem todo um critério, não é só criar. Eu ouvi uma conversa ali na prefeitura, nos corredores, que estão querendo criar um fundo para pessoa, de atendimento à pessoa da terceira idade. Na hora eu ainda comentei, gente, primeiro, quem será que está com esse planejamento? Será que já sentou, já viu como que funciona? Porque às vezes
o trabalho administrativo não paga o valor que é arrecadado nesse fundo. Porque um fundo, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que ter uma contabilidade própria, é contador, é controlador, você entendeu? Tem todo um processo atrás disso, todo um critério, né? Dispõe sobre os precatórios judiciais, estabelece os critérios de pagamento, altera as legislações tributárias municipais, né, como eu disse há pouco, controla as despesas públicas, ou seja, orienta como limitar, como eu já disse lá atrás, e também orienta sobre os limites constitucionais e o cumprimento das emendas parlamentares, né? E aí, agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre a receita projetada para o ano de 2026, 27 e 28, certo? Então, nós temos aqui, ó, a previsão de arrecadação para o ano de 2026, 27 e 28, perdão, eu até esqueci de atualizar. Mas é mais ou menos 162 mil para 26 e 168 para 2027. E quando eu falo que eu esqueci de alterar o slide, é porque a receita de capital, eu projetei ela maior. Aí vai ficar cerca de 170 milhões em 26 e 171 ou 2, não sei, em 2027. Mas daí no projeto de lei vai estar correto, né? E aí eu fiz uma observação, porque assim, às vezes você fala, nossa, mas em 26 a previsão de arrecadar é 162 milhões, em 2024 a gente arrecadou isso. Na verdade, eu fiz para demonstrar o quê? Que o que impactou as receitas de 2024 foi justamente as receitas de capital. E essas receitas de capitais são aquelas que você, vereador, aquela que o prefeito busca junto aos órgãos do Estado e da União para investimento. É um convênio para a construção de uma escola, para a pavimentação de uma rua, né? Então, ó, receita corrente, cresceu a nossa receita corrente? Cresceu. 24 era 142 milhões, 171. Essa é realizada. E a previsão para 25 é 146, né? 461. Então, nós tivemos um crescimento, sim, na receita corrente. Eu havia previsto de receita de capital somente o FITA, que é um recurso que, na verdade, já é dos municípios, mas que o governo ainda detém o poder nele sobre repassar, né, na forma de convênio. E esse daí eu sei que ele vem anualmente. Os demais é previsão, né? Uma previsão de vir ou não. O FITA, ele pode vir no valor de 1.560.000, como pode vir igual veio este ano passado, 1.295.000, né? Aí eu só fiz a correção monetária nele. Parâmetros utilizados para projetar a receita. O que a gente faz? A gente pega a receita realizada no ano anterior e observa o cenário macroeconômico e aplica os índices inflacionários nele. É uma das formas. Tem como você também trabalhar com média. Pegar as últimas e aplicar, fazer a média e aplicar também o cenário macroeconômico, ou seja, o índice inflacionário. Das receitas de impostos e transferências. Ó, a previsão é arrecadar 104 mil. Por que eu mostro isso daqui? Porque essas receitas de impostos e transferências, foi outro quadro que... Ah, não, esse eu alterei. Por quê? Porque esse quadro aqui é de onde saem as receitas que extrai-se os limites constitucionais, saúde, educação e do 10º. Certo? Sai daqui. Dessas receitas e transferências. Então, é mais ou menos 104 milhões. Desses 104, ó, o artigo 212 da Constituição diz o quê? Que os municípios aplicarão 25% da receita resultante de impostos compreendidas a proveniente de transferência. Ali, ó, vai dar o quê? 9 milhões. Aí,
Alguém vai correr aí, vai pegar a calculadora que está no celular, que eu sei, e vai jogar 25% de 104 mil. E vai dar 20 e alguma coisa, eu imagino. Aí eu vou explicar. O cálculo não é feito assim. Como que é a lei do Fundeb? A lei do Fundeb estabelece que dos impostos o município aplica diretamente 25%. Os impostos, eu não sei se vocês perceberam, é 19 milhões. Certo? Das transferências, o município vai aplicar 5%. Uai, Selma, mas não é 25%? Por quê? Os outros 20% o município aplica também. Mas o que, que o governo faz? Quando ele manda a minha cota parte do FPM, do ICMS e das demais receitas, o que, que ele faz, Deoclésio? Nhaque. Vai lá, já tira os 20% do Fundeb e coloca em uma conta à parte. Aí, muito comum, às vezes, a gente ouvir falar que o governo federal mandou o dinheiro do Fundeb. O dinheiro do Fundeb é das transferências que nós recebemos, que também são de impostos que nós pagamos, do município. Nós, eu, cidadão. Você, cidadão. Ah, agora ele está mandando uma complementação, que é o VAR. Que não é tão grande assim, mas está mandando. Certo? Então, é assim que é feito o cálculo da educação. Vamos, então, à saúde. Daquele mesmo valor, eu vou extrair 15% da saúde. Uai, mas eu vou fazer o cálculo e os 15% da saúde é do cálculo seco. Sim, não tem regra. A Constituição só fala isso. 15% da arrecadação de impostos, a que se refere o artigo 165, aliás, desculpa, 156, você entendeu? 158 e seus incisos e parágrafos. Então, é 15% seco. Lembrando que isso é previsão, certo? Do 10º da Câmara. Ó, você mas mudou a receita imposto de transferência. Não é 104 mil, você acabou de falar que é de lá que a gente recebe o do 10º da Câmara. Falei, continuo falando. A diferença é... Bom dia, vereadora Cibele, seja bem-vinda. A diferença é que para o duodécimo eu uso a receita arrecadada de imposto e transferência do exercício anterior. Ou seja, quando eu vou mandar o duodécimo em 2026, vai ser baseado na minha receita de impostos e transferência arrecadada em 2025. A previsão em arrecadar 2025 de 99 milhões. Então, logo, o duodécimo será mais ou menos isso daqui. Só saberemos o valor do duodécimo no dia 2 de janeiro. Quando nós estivermos encerrado o ano de 25. Aí a gente vai lá, faz o cálculo novamente, e aí a gente passa o duodécimo conforme ela é efetivamente arrecadada. A princípio, como eu disse, todas as demais também, previsão. Emendas impositivas. Também são extraídas da receita corrente líquida. E aí, essa receita corrente líquida é o quê? São as receitas correntes extraídas as receitas vinculadas. Nós temos algumas receitas que são vinculadas, como convênios, como fundo a fundo. Então, eu vou pegar toda a minha receita corrente, vou extrair essas receitas, e aí o que sobrar dela é a líquida. Essa receita corrente líquida, ela é usada para o cálculo de gasto com pessoal e para o cálculo do repasse do duodécimo. Perdão, repasse das emendas parlamentares impositivas, certo? E aí o que acontece? Ela é feita em cima, é calculada de acordo com a receita corrente líquida arrecadada no exercício anterior ao envio da PL.
Eu estou enviando a PL em 2026. Perdão, 2025 para 2026. Logo, a receita que eu tenho arrecadada de fato, corrente líquida é qual, gente? 2024, não é verdade? 2025 tenho só a projeção dela. Eu não tenho ela arrecadada. Então, o ano anterior ao envio do PL é quem? 24, que eu estou enviando a PL agora em 25, né? Então, essa daqui foi a nossa receita corrente líquida de 2024. O ano que vem, essa aqui é a única que vai ser esse valor. Não vai mudar. O ano que vem teremos 3.957.506 no orçamento para atender as emendas impositivas de caráter individual e parlamentar, conforme as alterações da lei orgânica. Tá lá, ó. As emendas são instrumentos que permitem aos vereadores destinar uma parte do orçamento municipal para projetos específicos. São feitas no projeto da lei orçamentárias, instituídas pela Lei Complementar 19, que de lá para cá teve algumas mudanças, inclusive a última foi a 126, e estão fundamentadas lá no artigo 66 da Constituição Federal, mais precisamente a partir do parágrafo 9º. E o parágrafo 9º da CF diz o quê? Do artigo 66. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observando que a metade desse percentual são destinados aos serviços públicos de saúde. Emenda dada pela emenda constitucional 126. Detalhe, ali naquele 2 era para estar um 3. Que a pessoa corrigiu o slide lá e a hora que eu mandei o slide para os meninos do TI, eu acabei esquecendo de substituir. Por quê? A Câmara de Vereadores de Buritis, a partir do ano passado, a partir deste ano, ela também alterou a lei orgânica e passou também a ter direito a receber mais 1%, que é para as emendas de bancada. Esse 1% segue o mesmo ritmo. 50% dele é para saúde. Então, é esse valor aqui. Na lei de diretrizes orçamentárias, também fala sobre os critérios, os impedimentos técnicos, né, para essas emendas. Porque muitas vezes, por exemplo, uma vez eu recebi uma emenda que o vereador pedia para poder suplementar um valor na folha do Fundeb. É inconstitucional. Não existe suplementar o orçamento do Fundeb. Você entendeu? E aí, neste caso, o que a gente faz? A gente devolve para o vereador no prazo de 30 dias e o vereador vai realocar esse valor para destinar para uma outra finalidade. Esse é um caso de impedimento técnico. Outro impedimento técnico. O vereador vai lá e fala assim, eu vou mandar 10 mil para construir a ponte do Rio Alto. Não, gente, eu não vou ser assim, não. 100 mil. Eu vou pegar das minhas emendas e vou colocar a minha emenda quase toda só para a ponte do Rio Alto. Vamos construir a ponte do Rio Alto. Aí, chega lá, o município vai planilhar a ponte do Rio Alto. A ponte do Rio Alto custa 3 milhões. Essa emenda, ela cai no critério de impeditividade. Está impedida, não tem condição de fazer. Porque a emenda, ela não pode afetar o planejamento feito outrora pelo município. Então, a gente devolve, pede para o vereador, para ele, né, redirecionar para uma outra finalidade. É só para dar um esclarecimento sobre o que é impedimento técnico. Mandei 100 mil para atender uma associação aí, privada. Pode, gente, mandar dinheiro para o privado? Porque se puder, eu quero também. Não pode.
tudo aquilo que tudo aquilo que é público tem que atender o bem comum, o cidadão, de todo cidadão. Eu não posso mandar um dinheiro para o cara da loja da esquina comprar uniforme para os funcionários dele. Ué, ele vive daquilo ali, ele vende, ele ainda vai ganhar os uniformes. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas, que às vezes acontece. Tem que ter utilidade pública. Tem que ter. Ah, mas as pessoas compram lá. Uai, e aí? Compra. Ele não dá de graça. Utilidade pública é quê? Um atendimento igualitário e, por vezes, sem remuneração ao cidadão. Certo? E agora nós vamos falar dos anexos. Estou terminando. A parte mais chata, que eu nem sei se vocês vão gostar. Os anexos de metas fiscais. E aqui está o principal deles. E é o que demonstra o quê? A minha receita corrente líquida. Aliás, desculpa. A minha receita primária. Minha receita corrente primária. E as minhas despesas primárias correntes. Que mostra que, no ano de 2026, eu vou ter um resultado primário positivo. Certo? E aqui eu demonstro com fonte RPPS e sem fonte RPPS. Por força da legislação, gente. Não pensa vocês que esses quadrinhos lindos e maravilhosos, essa matemática adorável, a gente faz só porque quer, não. É porque nós temos uma lei que exige. E vou contar um segredo. Pensa num trem chato de fazer. Pensa num trem chato de fazer. Então, nós vamos, o nosso resultado primário, acima da linha, sem as receitas do Instituto de Previdência, está previsto em 4.018.000 positivo. O que significa isso, gente? Então, explica para mim o que é resultado primário. O resultado primário é um cálculo tão simples. É eu pegar a minha receita primária, subtrair a minha despesa primária. E aí eu tenho o resultado. Ou positivo ou negativo. Se ele for positivo, a minha receita está superior à minha despesa. Maravilha. Como é que está a capacidade fiscal do município? Se ele for negativo, a gente tem que rever. Se ele for negativo, não significa dizer que o município está mal das pernas, tá, meu povo? E eu vou explicar por quê. Esse ano nós tivemos um resultado negativo no fechamento das contas. E não é porque o município está mal das pernas. É um cálculo doido. Eu falo que o resultado primário é um cálculo que foi feito para a União e que aí, como a lei não limita, foi goela abaixo nos estados e municípios, principalmente município. E aí o que acontece? Quando eu vou fazer o cálculo da minha receita, se você pegar o anexo 6 da Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai ver lá. A receita é a receita arrecadada no ano. A receita primária arrecadada no ano. A despesa, e é aí que mora o X da questão. A despesa é a despesa realizada no ano, mais as despesas que eu paguei de anos anteriores que estava escrito em resta a pagar. Por que foi feito assim na época? E que eu acho que já está na hora de mudar. Lembra que eu falei para vocês que os prefeitos contraíam dívidas porque faziam um orçamento maior do que, uma previsão de despesa maior do que as receitas e acabava gastando mais? Então, se eu não dei conta de pagar a fundação da minha casa no ano de 2026 e o Aparício fez ele, você vai querer receber, não vai? 2027, meu filho, eu vou ter que trabalhar para pagar ele. E se eu quero a casa construída, eu tenho que trabalhar para pagar ele e as paredes. Ou deixar de fazer as paredes e pagar só o que já foi feito. A diferença é que os municípios, em especial o nosso, não vou falar dos demais, mas eu acredito que para a nossa região é regra geral.
eles deixam escrito em resta a pagar com suficiência financeira. Está aqui, ó, essa Câmara. Quando foi construído esse prédio, esse anexo da Câmara aqui? Quando foi construído, começou num ano e terminou no outro. Ele ficou escrito em resta a pagar? Ficou. Por quê? Porque nós recebemos o dinheiro no ano, demos a ordem de serviço, a empresa começou a trabalhar. Chegou dezembro, não concluiu. Nós deixamos ela inscrita em resta a pagar, com o dinheiro no caixa, para quando fosse terminada de pagar, terminada de construir no ano seguinte, eu ir lá e pagar, sem tirar financeiro do caixa do ano seguinte. Entendeu? E aí, o cálculo da receita, se você for lá e pegar, você vai pegar lá, ó, 132 milhões de despesa do ano, mais 16 milhões 440 e algumas quebradas de restos a pagar de ano anterior. Ele pega a despesa que foi paga, mas ele não pega o valor que entrou, que estava na conta, a disponibilidade financeira. E é aí onde ele dá um resultado negativo. Mas se você pegar a receita primária menos a despesa primária, você vai perceber que fechou. E isso depois dá um trabalho para nós que a gente ainda tem que fazer explicação no Tribunal de Contas. Então, o que acontece? No resultado primário, tanto o superávit impacta, resto a pagar impacta e as operações de crédito. Para ajudar, nós tivemos 3 milhões de operação de crédito que foram executadas do ano passado, do Avançar Cidades. Né? Aí, ele não entra para o cômputo, na receita, mas ele entra na despesa. Entendeu? Mais ou menos isso. É um assunto chato, mas é assim que faz. Por que a gente faz essa meta? Justamente para saber se está bem. Justamente para saber se o que eu estou arrecadando está dando para eu trabalhar, sem me endividar, sem fazer. Por que eu disse que o município tem CAPAG bom? Nós temos capacidade de financiar. Porque nossa receita sempre está maior que a nossa despesa. Graças a Deus, né, Deoclésio, por isso. E, gente, nós já vivemos o contrário, tá? E não foi longe, não. 2015, 2014, 15, nós tínhamos a situação, sim, de pagar a conta do ano anterior com o dinheiro do ano seguinte. Mas, graças a Deus, lá em 2016, a gente conseguiu zerar tudo isso. 2015, eu acho, não foi nem 16, né, Deoclésio? E, de lá para cá, o município sempre tem o caixa maior do que as despesas. Não, Selma, não tem não. Não tem porque não tem escola, não tem posto de saúde, não tem rua, não tem isso, não tem aquilo outro. Eu estou falando em execução de despesa prevista e arrecadação de receita prevista. Que o município tem uma série de demandas, todos nós sabemos. Mas é o que eu acabei de falar. Assim como eu não consigo construir uma casa de uma vez só, o município também não consegue abarcar todas as necessidades de uma só vez. Até porque, com uma arrecadação própria dessa daqui, que já melhorou, mas que há pouquíssimo tempo era cerca de 4 milhões, a gente faz o quê? Porque se a gente for ali na prefeitura e buscar nos nossos cadastros da dívida ativa, nós temos uma dívida ativa de IPTU muito grande. Por quê? O cidadão não paga. E aí por isso que a gente não tem aquela arrecadação boa ali. Vamos lá. Compensação estimativa e compensação de renúncia. Também é um anexo de risco fiscal. Está ali, ó. Nós temos a previsão de renunciar no orçamento do ano que vem R$ 494.622,76. Como assim, Selma, renunciar? Deixar de arrecadar. Isso não vai causar prejuízo para o município? A priori, não. Se for causar alguma mazela, o que nós vamos fazer? Reduzir as despesas permanentes.
que é a despesa permanente? Manutenção do erário, despesa com pessoal, é lá que a gente reduz. O que é isso aqui? Isso aqui são renúncias e imunidades concedidas na base da lei, visando atender aposentado, pensionista, templos religiosos, regularização de loteamentos. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o idoso, a pessoa que foi idosa, ela tem direito à isenção do IPTU. É lógico que para isso ela tem que requerer. Eu já ouvi muita gente criticando e falando assim, mas eu sou idoso, já estou aposentado e não tenho direito. E nunca, toda a vida paguei meu IPTU. Sim, foi lá no setor tributário do município requerer, porque não tem como a gente saber da vida do cidadão. Eu trabalho com uma porção de pessoas, alguns sabem que eu tenho 52 anos, os outros não. Eles não são obrigados a saber, não é verdade, Deoclésio? Então, requerendo, o idoso tem direito sim. Tem um detalhe. Se ele for dono de um único imóvel, que é o imóvel que ele mora. Agora, se ele tiver 3, 4, 5 imóveis, 2, que ele mora, que ele aluga para especulação imobiliária também, não tem direito. Outra coisa, templos religiosos são imunes de impostos. Tem uma lei federal que trata do assunto e daí vai caindo, descendo e chega no município. Certo? Regularização de loteamentos. É uma lei que a gente fez para dar incentivo para as pessoas regularizarem os terrenos delas. Então, elas têm uma isenção da primeira. A partir do ano que vem, regularizou, daí começa a pagar normal. Outra coisa, não está aqui, mas está inserido no contexto de pensionista. Se a pessoa for acometida com uma doença, como é que eu vou? Grave. Por exemplo, a pessoa está com um câncer em estágio avançado. Ela pode requerer a isenção do IPTU. E é justo. É justo. Por quê? Porque muitas das vezes essa pessoa, ela vive só do salarinho ou do benefício da pensão, né, Deoclésio? E como é que ela vai conseguir pagar o IPTU? E por vezes ela contrai, inclusive, dívida. Porque uma vez não feito o requerimento e não concedido, vai sendo inscrito em dívida. Né? Já estou passando do tempo. Vamos lá. Riscos fiscais. Aqui, ó. Por força da lei, nós temos que atender os riscos. Esses riscos, esse valor destinado a atender os riscos, ficam assegurados no orçamento, também direcionado pela LDO, no percentual mínimo de 1%, e é justamente para atender o quê? Uma sentença judicial não prevista, pode sair lá para nós. Como é que fala aqui? Uma frustração de receita, né? Às vezes eu fiz a previsão aí de arrecadar com taxas de serviço, um valor eu não arrecado, então tem um valor que pode ir lá e suprir essa minha frustração. Outros riscos, como por exemplo, desastres ambientais, pandemia, né? Tudo entra aqui. E deixamos também, outros passivos que são utilizados para quê? Para a gente usar como contrapartida naquelas parcerias que são feitas com o governo e o Estado na busca de recursos para investimento. Né? Que se por um acaso a gente precisar, está aqui. Né? Despesas de caráter continuado. Eu coloquei a dívida pública, nós temos também a despesa com pessoal, né? Não coloquei aqui, mas ela vai vir nos anexos quando for enviado o BPA, mas eu fiz uma demonstração da dívida pública. Então, a previsão de pagamento, de amortização da dívida do município em 2026 é 1.933.000. Esse ano, de 2024, nós gastamos, amortizamos, salvo engano, 1.671.000 ou 761, uma coisa assim, não consigo lembrar de cor, mas é por volta disso. Aqui, nesse Caixa Econômica, está inserido
o financiamento do Protransporte, que é o setor 3, o Avançar Cidades, que está em fase de execução, e o Finisa, que foi feito para a construção da capela e ampliação do prédio lá da sede administrativa da Prefeitura. Tem o Finisa da Educação, que foi feito para a melhoria das infraestruturas das escolas, e tem também um parcelamento de dívida com o Instituto de Previdência, que é do ano de 2008 e 2009, anterior a esses anos. Foi o último parcelamento que foi feito. E, gente, era isso. Era isso que eu tinha para apresentar com relação à LDO. Me coloco à disposição, como eu disse há pouco. Lembrar novamente a ausência do nosso prefeito, que teve uma agenda em Brasília, teve que viajar, né? E não pôde estar presente, mas o secretário Deoclésio, que está aqui, o representa. Agradecer a presença dos nobres vereadores, Renato, Aparício, a vereadora Cibele, que por aqui esteve, o vereador José Lopes, que também esteve aqui até pouco tempo. E me colocar à disposição não só do que estão aqui presentes, mas também dos que estão em casa, assistindo, né, da apresentação dessa audiência. E convidar vocês a participar da construção do PPA, que são os programas a serem executados nos próximos 4 anos de mandato. E é lá que nós temos que mostrar as nossas necessidades e as nossas prioridades. E agora eu vou, antes de encerrar, abrir para as dúvidas aqui do plenário. Já temos uma, né? Perdão. O Éder. Prazer, vereador. Peço perdão, mas eu ainda não consegui conhecer o legislativo todo ainda. Acho que por força do trabalho eu não saio da sala. Não saio da minha sala quase. Não consegui participar de nenhuma sessão legislativa esse ano, né? Mas peço perdão pela minha falha e agradeço a presença do senhor. E vou até lembrar que não é a primeira vez que o senhor vem. O senhor veio na outra audiência do ano passado também, que eu vi o senhor aqui. Né? Naquela oportunidade, salvo engano, o senhor estava junto com o atual secretário de obras, né? Então tá bom. Tanto que eu estava pensando, será que é ele o secretário de obras? Né, que é meu colega de trabalho, mas que eu também tenho dificuldade em guardar fisionomia. Mas é isso, gente. Desculpas, né? Mais uma vez eu peço desculpa. E coloco o microfone à disposição de vocês, caso tenham dúvida, queiram perguntar alguma coisa. Tô secretária de Saúde, de Educação. Não havendo questionamentos, né? Nós vamos dar por encerrado a nossa audiência. Novamente eu coloco aqui para vocês o meu telefone pessoal, o e-mail da Secretaria de Fazenda, né? E estou à disposição. Convido novamente para a elaboração do PPA e da LDO. Vamos fazer audiência, vamos fazer questionários, vamos colocar no portal do município uma consulta pública, como já tem agora da LDO, né? Então, para vocês estarem dando a opinião de vocês. E lembrar, gente, que a audiência é uma questão de transparência e responsabilidade. Eu fico muito triste quando, às vezes, a gente faz a audiência e não comparece o cidadão, não comparece o representante do cidadão. E eu parabenizo, e por isso, mais uma vez, eu peço desculpa ao vereador por não ter tomado cuidado em saber que o senhor representava aqui uma parte da população. Por quê, gente? Porque é muito importante saber de que forma que está sendo aplicado, embora essa não seja uma audiência de prestação de contas, né? Mas uma audiência de transparência acerca de como será direcionada a construção da Peloa, né? De como vai ser feito a extração das prioridades do plano plurianual. Então a gente precisa disso, porque é muito comum às vezes você ouvir lá fora as pessoas tecerem crítica, né? Fazerem cálculos de forma equivocada, né? Quem não faz, gente? Não pega a receita de imposto de transferência e vai lá direto e coloca 25%.
Eu já fiz isso. E olha que eu estou no serviço público tem 32 anos. Quando a LDB foi publicada, eu já trabalhava no serviço público. Né? E eu demorei a aprender a fazer o cálculo também. Mas aí, se a gente participa de um evento desse, a gente busca esclarecimento antes de sair falando besteira, né? Antes de sair falando coisas que não deve. Então, agradecer a vocês, principalmente que estão aqui presentes, a vocês que estão aí em casa, né? Em busca de saber o que está acontecendo no seu município. E isso, gente, é um dever nosso como cidadão. Nós temos que fazer, acompanhar, porque é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, que é administrado por nós. Porque toda vez que eu trato daqueles 1.000.000 ali, eu lembro que na minha conta tem 1.000. E é complicado esse negócio, tá? Você ficar cuidando de milhões, milhões na prefeitura e 1.000 lá em casa. Quando não é real ou centavo. Não é verdade? Mas é um dinheiro nosso e que tem que ser tratado com responsabilidade. Então, a gente vem fazer essas audiências e pede a participação do cidadão como forma de, às vezes, até mostrar que a gente está fazendo errado. Porque não é porque eu estou aqui na frente com o microfone na mão, falando, que eu sou detentora de todo o conhecimento. Às vezes tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Às vezes tem alguma legislação que eu não estou conhecendo. Principalmente na atualidade, que todo dia tem uma. Quando a gente pensa que conheceu uma, surge a outra. Né? Mas no mais é isso. Estou à disposição. Obrigada pela atenção. E espero sinceramente encontrar todos daqui uns dias nas nossas audiências do PPA. Muito obrigada.